Bora trocar uma ideia sobre as 3 tentações que Jesus venceu no deserto? Lá em Mateus capítulo 4, do 1 ao 11, a gente tem aí essa passagem, esse momento tão importante dentro da jornada do Mestre Jesus. Mas antes da gente fazer a leitura do texto, é muito importante a gente fazer aqui uma observação. Existem 2 linhas de pensamento de quem é o diabo dentro do caminho espiritual. A primeira visão vai defender que o diabo é o ego. Eu, você, esse arquétipo social que tem nome, endereço, sobrenome, idade, profissão. Nós somos o diabo, esse falso eu que muitas vezes acredita que é o verdadeiro eu. Já a segunda linha, que é a mais usada aí pelos meios religiosos, defende que o diabo é uma figura externa que está em guerra com o todo. Nessa segunda visão, é como se o todo ele tivesse dividindo o seu poder com o diabo. Dentro do Centelha Divina e de tudo que eu trago aqui para vocês, eu defendo e acredito na primeira linha, que o ego é o diabo. Sendo assim, durante esse vídeo eu vou trocar a palavra diabo por ego. Dito isso, vamos para a leitura do texto, Mateus 4, do 1 ao 11, a tentação de Jesus. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo ego. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo, o ego, o transportou à cidade santa e, colocando-o sobre o pináculo do templo, disse: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou, o ego, a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: Tudo isso te darei, se me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorará, e só a ele servirá. Então o ego o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Antes de tudo, pessoal, a gente precisa entender o que é o deserto. É um local de provação, de batalha espiritual. Com certeza você já ouviu pessoas falando: estou passando por um deserto, fulano passou por um deserto, tal pessoa está passando por uma batalha espiritual. Ah, isso é um deserto e logo passa. Isso é muito dito dentro do meio religioso. Sendo assim, o deserto é esse local onde vai acontecer a morte do ego. É um local de meditação, oração, silêncio, solitude, solidão, expansão de consciência, autoconhecimento, provação, angústia, medo, morte do ego. É um local onde eu tenho um encontro real com Deus, aonde eu busco uma comunhão perfeita, aonde eu busco o autoconhecimento, olhar para o meu lado sombra. É um local de medo, angústia, provação. O deserto, ele é um local escuro, muito escuro à noite, muito quente ao longo do dia
e também é um local de total silêncio. E é no silêncio que eu consigo ouvir a voz de Deus. Sendo assim, é o local ideal para conseguir uma comunhão com o Pai, para conseguir ter um encontro real com a nossa verdadeira identidade e, consequentemente, acontecer a morte do ego, que é quando o ego ele se rende e se coloca a serviço da centelha divina. Jesus, por que Jesus, né, ele foi pro deserto? Ele é o modelo perfeito a ser seguido. Então ele deixou exemplos de como a gente deve se comportar em várias situações. E ele sabe que o deserto é necessário a todos aqueles que estão passando pelo processo do despertar de consciência. É inevitável. Se você despertou, em algum momento você passou, vai passar ou está passando por um deserto. Sendo assim, ele precisava deixar para nós qual o comportamento, qual a fala, qual a atitude, o que eu e você deve fazer em um momento de deserto. Como que a gente deve se comportar? Então Jesus ali, ele foi principalmente para deixar esse exemplo para nós. Meditação, oração, jejum, passou fome, passou sede, com certeza a barba, né, tava grande, o cabelo bagunçado, grande também. Jesus já estava fedido, né, roupas sujas, magro, mas ali era o local ideal para ele ter um encontro com o Pai. Por que o ego ele aparece ali em uma figura humana para Jesus? Primeiro porque ele queria colocar no coração do mestre a dúvida de quem ele é. Jesus, antes de ir para o deserto, ele foi batizado. Lá em Mateus 3, versículo 16, diz: E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, e vindo sobre ele. 17. E eis que uma voz dos céus disse: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Ali Jesus sabia, ele teve a confirmação de quem ele era verdadeiramente e todos que estavam em volta dele. E o ego, sabendo dessa confirmação, ele pensou, né? Poxa, ele está indo pro deserto, um local de total silêncio. Ele vai ter um encontro com o Pai. Ele vai ter um encontro com o Criador. Eu preciso aqui me manifestar. Eu preciso colocar dentro do coração dele a dúvida de quem ele é. Eu preciso que ele tenha dúvidas, que ele acredite em mim, que ele venha a me adorar. Porque eu não posso morrer. Eu sou real, eu sou verdadeiro. Então, em um momento de desespero, o ego surge ali para tentar colocar no coração de Jesus essa dúvida. Será que eu sou mesmo filho de Deus? Será que eu tenho todo esse poder e toda essa sabedoria à minha disposição? E o segundo é o medo da morte, a morte do ego, né? Não, eu não posso me render. Eu preciso fazer alguma coisa. Ele vai ter um encontro com Deus. Eu não vou ficar quieto, eu não vou ficar parado. Eu não posso me render ao Espírito Santo. Quando a gente fala morte do ego, pessoal, não é que o ego vai desaparecer, tá? Não existe morte do ego. Essa morte está entre aspas. A morte do ego é uma rendição. É quando o ego ele passa a trabalhar a serviço do Espírito Santo, a serviço da centelha divina. Então, em um momento de desespero, o ego surge ali como uma figura humana
e leva Jesus para essas 3 tentações para ver se Jesus cai ali no papinho dele, né? Cai ali na lábia do ego. E essas 3 tentações são as mesmas tentações que a gente vai enfrentar ao longo da nossa jornada. E a gente vai descobrindo isso juntos aqui ao longo do vídeo. Então, já explicamos o que é o deserto, já explicamos por que o ego surge ali para Jesus. E nesse local de deserto, onde a gente tem um encontro real com o todo, inevitavelmente a gente sai dali com poder e sabedoria. Jesus saiu dali carregado de poder e sabedoria. O mundo das trevas e o mundo da luz tem conhecimento e força. Poder e sabedoria só o todo tem. Eu não posso fazer uso do poder e da sabedoria de Deus, mas esse poder e essa sabedoria pode fazer uso de mim. Então é inevitável, após um momento de deserto, o homem ele sair mais sábio, mais poderoso, sabendo quem ele é verdadeiramente. Quando Jesus sai do deserto, ele está pronto para entregar a mensagem. Ele está pronto para falar a verdade. Ele está pronto para entregar a luz. Ele está carregado de poder e sabedoria. Ele sabe quem ele é verdadeiramente. Ele venceu o mundo, ele venceu o ego. O ego se rendeu. O ego dele ali está a total serviço da centelha divina. Renata, como assim? Jesus tinha um ego? Sim, ele tinha um ego forte, um ego que se rendeu à centelha divina, que estava a serviço do todo. Sem um ego, Jesus ele não poderia ser o modelo perfeito a ser seguido. Ele não iria conseguir sentir as nossas dores, as nossas aflições. Tá? Então, é necessário sim um ego forte, um ego que foi rendido, né? Se rendeu a serviço da centelha divina. Por isso que ele surge ali como um homem, porque ele está com medo da sua morte. E ele sabe que é inevitável a morte dele acontecer ali. Quando uma pessoa se tranca no deserto, medita, ora, busca essa comunhão perfeita, acontece ali a morte do ego, um encontro real com quem somos verdadeiramente. A passagem de Jesus no deserto, pessoal, traz muitos ensinamentos de como a gente deve se comportar diante das tentações. Então, se a gente observar essa passagem, ela é rica em conhecimento sobre comportamento. No momento que o ego surge ali e ele está em um local de silêncio, a gente pode levar isso para o momento da meditação. Quando a gente senta em estado meditativo, a gente está buscando silêncio. Silenciar o ego para acessar esse local de paz, de amor e alegria. O mesmo estava acontecendo com Jesus ali no deserto. E se a gente observar nos filmes, essa passagem no deserto, o ego ele surge do nada. E a gente pode trazer isso para o momento da meditação. Observa, muitas vezes a gente senta em estado meditativo e começa o zum 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 na nossa mente. A gente tenta silenciar o ego e ele começa a falar loucamente. E são só pensamentos, falas negativas. E muitas vezes parece que a gente perdeu o controle ali da situação, porque ele vai falando de forma desesperada. Quando a gente senta para meditar, o ego ele tem a mesma visão. Caramba, ela sentou para meditar.
Lá vai ela buscar a minha morte, então eu vou falar aqui loucamente, eu vou me manifestar aqui loucamente, porque eu não quero, eu não posso morrer, eu não posso me render. Vamos aí então para as 3 tentações. A primeira tentação é o reconhecimento. Transforma essa pedra em pão. Jesus já estava ali 40 dias, cansado, com fome, fedido, roupa suja, magro, exausto, barba grande, enfim. E aí o ego chega ali para ele e faz essa proposta, né? Transforma essa pedra em pão. Deixa o mundo te aplaudir, mostra para o mundo do que você é capaz. Ah, olha aí, eu posso transformar a pedra em pão. Você consegue? Eu consigo. Essa é a questão do reconhecimento. Muitas vezes na rede social é isso que a gente busca, né? Comprou uma casa, um carro, uma roupa, foi em um restaurante, fez viagem XYZ, concluiu um curso. A gente quer mostrar isso para o mundo, buscar a validação, o reconhecimento das pessoas, buscar ser aplaudido. Só que Jesus, ele sabia que ele é muito além daquilo. Eu não sou o homem que transforma pedra em pão. Eu não sou a Renata com CPF X, RG X. Eu vou muito além disso. Eu não preciso ficar mostrando para o mundo que eu transformo pedra em pão. Eu não preciso mostrar para o mundo a casa que eu comprei, a viagem que eu fiz, o carro que eu estou dirigindo. Eu não sou a Renata, eu estou a Renata. Eu vou muito além de transformar essa pedra em pão. Eu vou muito além desse arquétipo social que você está me encontrando. Eu não preciso mostrar para o mundo quem eu sou. Então Jesus, ele vence essa tentação de ficar buscando a validação. E também o desejo da carne, né? Quem estava com fome ali? Será que realmente era o Espírito Santo que estava com fome ou era o ego? E aí vem também a questão de vencer os desejos carnais, vencer os desejos do ego, vencer as vontades de formas, os vícios, a validação e os desejos da carne. Vencer essas 2 tentações. Ele sabia que teríamos momentos de enfrentamento dessas 2 questões. A segunda tentação é saltar da rocha. É o momento onde o ego ele tá ali testando a nossa fé. É a tentação da fé. Salta da rocha. Eu quero ver aí se esse Deus aí ele vai te salvar mesmo. Vamos ver aí, né? Você fala tanto desse Deus, vamos ver se ele vai vir te salvar, se ele vai surgir. Isso também acontece no dia a dia de quem está buscando o caminho espiritual. Caramba, mas você fala tanto em Deus, em gratidão, amor e alegria, mas sua vida não muda, você está cheia de boletos. E aí? Por que sua vida não muda, né? O que está acontecendo? Por que as coisas não acontecem? Muitas vezes essa voz brota na nossa mente. Caramba, mas eu faço tanto Ho'oponopono, eu medito, eu procuro vibrar em amor e alegria, eu procuro uma comunhão perfeita com a centelha divina e nada muda. Essa é a tentação da fé. E Jesus sabia também que a gente ia passar por ela em vários momentos. Vozes brota dentro de nós, né? Jogando essa questão pra gente e também o meio externo. Muitas pessoas que rodeiam, né, a gente vêm com essa fala. Poxa, mas você fala tanto aí, né, em centelha divina,
em Ho'oponopono, e você está cheia de boletos, sua vida não muda, pelo contrário, é só problemas. Essa é a tentação da fé. E Jesus também mostra como que a gente deve se comportar. E é importante aqui falar também que o diabo, ele usa conhecimento bíblico dentro dessa segunda tentação. E a gente vê isso claramente lá no versículo 6. E disse-lhe: Se tu és o filho de Deus, lança-te aqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. E está escrito. Aí a gente pode trazer aqui a questão da teologia da prosperidade. Muitas vezes a gente está nessa situação de falar de espiritualidade, falar da centelha divina, orar, meditar, e a nossa vida externa não muda em absolutamente nada. E aí o ego, ele usa da teologia da prosperidade para cantar no nosso ouvido. É muito gostoso ouvir falsos profetas falando de barganha, trazendo para a gente as barganhas que a gente pode fazer para conseguir os nossos objetivos, para conseguir o dinheiro, o apartamento, a viagem, os 10 milhões na conta. Então, vai se levantar, já se levantou e está se levantando falsos profetas que vêm com a teologia da prosperidade, que vêm com essa questão da barganha, cantando essa música gostosa no ouvido daquele que está tendo a sua fé provocada. Vamos ver aí, eu quero ver, né? Se esse seu Deus aí vai fazer alguma coisa por você. Caramba, ele não faz nada por você. Você está cheia de boletos, cheia de dívidas. Nesse momento, a teologia da prosperidade entra e canta, né, no nosso ouvido. Ah, então peraí, eu vou fazer uma barganha aqui, uma barganha ali e vou conseguir o que eu quero. Não há barganhas a fazer com o todo. Não há barganhas a fazer com a espiritualidade. Não há barganhas a fazer com a inteligência infinita. E Jesus, sabendo disso, ele mostra pra gente como que a gente deve se comportar, como que a gente vai vencer essa tentação, essa provocação da nossa fé. Terceira e última tentação é a tentação do poder. Então, o ego, ele mostra ali todos os reinos para Jesus e fala: olha, eu vou te dar tudo. Eu vou te dar riqueza, poder, dinheiro, fama, sucesso. Você quer ser um grande rei? Você quer ser um homem rico? Você quer fama? Você quer sucesso? Eu te dou tudo. Basta você me adorar, acreditar em mim, me tomar como a sua verdadeira identidade, se enraizar em mim, construir a sua vida baseada no ego. E aí eu te dou todo esse poder, eu te dou toda essa riqueza, todo o mundo, o aplauso do mundo, a validação do mundo, a aceitação do mundo. Eu te entrego tudo. Mas Jesus, ele sabe quem ele é verdadeiramente. Ele sabe que o ego é a mentira, que o ego não existe. E aí eu quero trazer o exemplo aqui. Eu estava assistindo uma live e uma pessoa que é cristã estava dizendo, né? É uma pessoa famosa, e aí estava dizendo na live que uma empresa de apostas procurou por ele, oferecendo 200 mil mensalmente para ele fazer stories diários, convidando a pessoa para apostar.
nesses jogos, né? Jogo de futebol. E aí ele recusou, porque o caminho dele é espiritual, a busca dele é outra, e esse projeto não compartilha da mesma visão que ele tem, né? Da mesma visão de mundo. Se essa pessoa que está na jornada espiritual decide assinar esse contrato, pensando em todo o dinheiro, em todo o poder que iria receber, com certeza o mundo ia aplaudir, né? Ia falar, olha lá, fulano, né? Rico, poderoso, olha lá, né? 200 mil por mês. Você tomou a decisão certa, cara, é isso aí mesmo. Você tá certo. Ia receber a validação, o aplauso do mundo. Mas ao mesmo tempo ia acontecer um afastamento de Deus, um afastamento do Espírito Santo. Porque aonde existe dor e sofrimento, amor e alegria não permanece. Renata, mas aonde tem dor e sofrimento nessa história? Se você não sabe, existem muitas famílias destruídas por causa de apostas em jogos. Existem muitas pessoas que venderam tudo e hoje a família está aí endividada por causa de jogos. Casamento destruído, família destruída, relação de filho com pai destruída por causa de apostas em jogos ou vício. Então a gente consegue enxergar toda dor e todo sofrimento. Sendo assim, não tem como a pessoa que está buscando esse caminho espiritual se envolver em qualquer projeto, se envolver em qualquer ambiente de trabalho, se envolver em qualquer emprego. Você tem que olhar tudo que está por detrás daquele emprego, daquele projeto, daquela oferta. Tá, mas espera aí, deixa eu ver aqui, ó, por detrás de você, deixa eu olhar aqui por detrás de você. O que está acontecendo? Quais as consequências disso? Sendo assim, não é todos os lugares que cabe um desperto, que cabe uma pessoa que está buscando o caminho espiritual. Ah, Renata, mas eu sou a faxineira que vai uma vez por semana, uma vez por mês, na casa do dono da empresa de apostas. Eu nem vejo ele. Desculpa lhe dizer, mas você faz parte, você compartilha da ideia, você de alguma forma, direta ou indireta, contribui com esse mecanismo, com toda essa empresa. Ah, Renata, eu sou a pessoa que faz o cafezinho lá da empresa de apostas. Desculpa, mas você faz parte de toda essa engrenagem, de toda essa rede. Percebe assim que não é todos os lugares que cabe o desperto, que cabe a pessoa que está buscando pelo caminho espiritual? E Jesus deixou o exemplo para a gente. Terá situações em que vai ser oferecido para você o poder, né? O poder terreno, que é uma ilusão. E aí, qual a sua escolha? Qual a sua posição? Como que você vai se comportar? Percebe então que Jesus, Deus encarnado, ele passou por 3 tentações, a tentação do reconhecimento, testando a sua fé e a tentação do poder, e venceu as 3. E eu também preciso vencer essas 3 tentações no meu dia a dia. Eu venci o mundo, eu venci o ego. Não tem como servir 2 senhores. Ou eu sirvo o ego, ou eu me rendo ao ego, ou eu sirvo o Espírito Santo,
ou eu busco uma comunhão perfeita com quem eu sou verdadeiramente? Então, a lição que fica é essa: não podemos servir a dois senhores. Mas a gente também é capaz de vencer o ego, de buscar essa morte do ego. Para fazer esse vídeo aqui, pessoal, eu assisti o trecho de um filme onde mostra essa passagem do deserto. E aí eu quero deixar aqui trechos da fala de Jesus e da fala do diabo. E aí vocês tirem aí a conclusão de vocês, né? Quem é o diabo dentro de todo esse contexto. Jesus: você não desiste. Eu não vou cair nas suas tentações. O diabo: eu não sei ficar quieto. Eu tenho muita energia. O silêncio e a solidão não é bom, o diabo falou para Jesus. Eu sou persistente, isso é de natureza. Então, nesse trecho do filme, né, nesse momento ali no deserto, essa é a fala do diabo. Eu não sei ficar quieto, eu tenho muita energia, o silêncio não é bom, sou persistente por natureza. Quem te lembra? Quem que tem essas características? Eu não consigo ficar quieto, o silêncio não é bom. Por que o diabo não gosta do silêncio? Por que o diabo não consegue ficar quieto? Essas características que eu citei aqui para você, te lembra alguém? Pois é. Me lembra muito o nosso ego. Mas a lição que fica é essa. Do mesmo jeito que Jesus venceu o diabo, venceu o ego, a gente também é capaz de vencer. Vídeo longo, porém não tinha como falar desse assunto de uma forma rápida, rasteira. Era necessário sim um vídeo longo para falar sobre essa passagem de Jesus no deserto. Leia a passagem, assista novamente esse vídeo. Carro passando. Assista vídeos de outras pessoas. Tem vários vídeos aqui no YouTube falando sobre essa passagem. E tire aí as suas lições, as suas conclusões sobre essa passagem, esse momento tão importante do Mestre Jesus. E o mais importante, aplique isso no seu dia a dia. Coloque esse comportamento de Jesus em prática. Independente de você achar que o diabo é uma figura externa ou o diabo é o ego, o mais importante é você tirar as lições e colocar isso em prática no seu dia a dia. Lembre-se sempre, você é feito de amor, bondade e verdade. Um beijo no teu coração e até o próximo vídeo.